O ator francês Alain Delon teve uma vida amorosa fascinante que frequentemente estampava as manchetes. Conhecido por sua aparência marcante e personalidade carismática, Delon teve relacionamentos românticos com diversas mulheres famosas ao longo da vida. Mas quem realmente conquistou seu coração? Agora, aos 88 anos, Delon se encontra no centro de uma polêmica disputa entre seus 3 filhos e a mulher com quem vive há 10 anos. Ele se arrepende de não ter se casado com o amor de sua vida. O que aconteceu em sua vida que o impediu de escolhê-la? Descubra todos esses detalhes intrigantes neste vídeo. Antes de explorarmos sua situação atual, vamos conhecer a trajetória de Alain Delon e descobrir quem ele realmente é. Início da vida. Alain Fabien Maurice Marcel Delon nasceu em 8 de novembro de 1935 em um subúrbio de Paris. Aos 4 anos, em 1939. Seus pais se divorciaram e se casaram novamente. Ele ganhou 3 meio-irmãos. Por parte de pai e 2 de mãe, ele foi colocado em lares adotivos, uma experiência que lhe deixou uma profunda cicatriz na infância. O chefe dessa família adotiva era um guarda prisional em Braine-Val-de-Marne, e Delon, que morava perto, ouviu os tiros que executaram Pierre Laval no pátio da prisão, um evento que o afetou profundamente, após a morte de seus pais adotivos. Delon voltou a morar com sua família biológica, dividindo seu tempo entre a casa do pai em L'Île-Rose e a da mãe em Bourg-la-Reine. Seus pais o matricularam no internato católico Saint-Nicolas-d'Igny, em Lesson, onde ele passou a adolescência ao lado de seu amigo íntimo Gérard Salomé. No entanto, o comportamento indisciplinado de Delon levou à sua expulsão da escola 6 vezes, em grande parte devido à falta de atenção de seus pais. Aos 14 anos, Delon foi expulso de outro internato, levando sua família a concluir que a educação formal não era adequada para ele. Sua mãe, agora casada com Paul Boulogne, um açougueiro e dono de uma delicatessen em Bourg-la-Reine, ofereceu-lhe abrigo. No entanto, ele confessou mais tarde nunca se sentir verdadeiramente em casa ou seguro nesse ambiente familiar. Fez um curso profissionalizante em charcutaria, obteve um CAP, Certificado de Aptidão Profissional, e começou a trabalhar na delicatessen de seu padrasto, que empregava 16 pessoas. Aos 14 anos, Delon teve seu primeiro contato com a atuação, interpretando um bandido no curta-metragem Le Rapt, o Rapto, dirigido por Olivier Bourguignon, um amigo de seu pai. Nessa mesma época, tentou fugir para Chicago com um amigo cujo tio morava lá, mas o plano foi frustrado quando foram presos em Bordeaux. Antecipando o serviço militar, Delon ingressou na Marinha Francesa aos 17 anos. Inicialmente designado para o Centro de Treinamento Marítimo de Ponthieu, continuou seu serviço em 1953 na Escola de Sinais de La Bourmette-Seppe. Um incidente de roubo levou a Marinha a procurá-lo. Diante da escolha entre a dispensa antecipada ou a extensão do seu serviço por 3 a 5 anos, ele foi designado para a Companhia de Proteção do Arsenal de Sion na Indochina Francesa durante os anos finais da Guerra da Indochina. A carreira militar de Delon tomou um rumo controverso quando ele foi preso por roubar um jipe, o que levou à sua expulsão da Marinha. Esse incidente o marcou profundamente, confrontando com a disciplina militar, o senso de honra e um profundo afeto pela bandeira francesa. Delon também desenvolveu uma fascinação por armas de fogo, inspirado pela atuação de Jean Gabin em Touchez pas au Grisby, um filme que assistiu durante sua estadia na Indochina. Após concluir o serviço naval, Delon retornou à França em 1956. Ressentido com seus pais por terem permitido sua ida para a Indochina, mesmo ele tendo se alistado voluntariamente. A aprovação deles era necessária. Ele se afastou deles incerto quanto ao seu futuro profissional e decidiu trilhar seu próprio caminho. Foi somente em 1961 que seu irmão mais novo, Jean-François Delon, tomou a iniciativa de se reconectar com ele. Delon se instalou no Hotel Gina e exerceu diversos trabalhos temporários, notadamente como estivador e garçom em um café perto da Champs-Élysées. Durante esse período, ele cruzou o caminho do futuro cantor Dalida, com quem mais tarde iniciaria um relacionamento amoroso nos bairros de Pigalle e Montmartre. Ele mergulhou no submundo, convivendo com bandidos e gigolôs, entre eles
um homossexual chamado Carlos lhe ofereceu proteção. Delon ficou cativado pelo código de honra, camaradagem e respeito e pela rígida lei do silêncio que reinava nesse meio. Graças à sua aparência marcante e rosto angelical, Delon se tornou um imã para as mulheres e passou a contar com o apoio de diversas prostitutas, o que não parecia incomodá-lo naquela época. Seu futuro parecia levá-lo a um estilo de vida associado ao cafetinismo. Sua carreira de ator, por puro acaso e graças à sua beleza excepcional, levou Alain Delon a encontrar sua voz no cinema. Um mundo cinematográfico sem qualquer formação teatral formal. Ele foi descoberto por um olheiro no Festival de Cannes em 1957. Essa descoberta o levou a Roma para um teste de elenco que foi tão impressionante que lhe ofereceram um contrato de 7 anos nos Estados Unidos. No entanto, Delon recusou a oferta quando Yves Allégret lhe ofereceu seu primeiro papel aos 22 anos em Quand la femme se mêle, quando a mulher se envolve. Durante as filmagens de Christine, no ano seguinte, ele conheceu Romy Schneider, uma jovem estrela da CC Films. O encontro deu início a um caso de 5 anos que os colocou sob o constante escrutínio da imprensa sensacionalista. Alain Delon alcançou o estrelato em 1960 com Plein Soleil, A Plena Luz do Dia, uma adaptação do romance Monsieur Ripley, de Patricia Highsmith, dirigido por René Clément. No ano seguinte, estrelou Rocco e Seus Irmãos, de Luchino Visconti, e ganhou o prêmio especial do júri no Festival de Cinema de Veneza. Visconti o escalou novamente em 1963 para o épico O Leopardo, onde Delon contracenou com Burt Lancaster e Claudia Cardinale. Após seus sucessos, Delon continuou a colaborar com diretores renomados. Trabalhou com Henri Verneuil em Mélodie en sous-sol em 1963 e colaborou diversas vezes com René Clément. Em 1968, uniu-se a Jean-Pierre Melville em Le Samouraï, consolidando assim seu status como ícone do cinema. Apesar de sua carreira de sucesso, a vida pessoal de Alain Delon foi marcada por muitos altos e baixos. Em 20 de março de 1959, Alain Delon ficou noivo da atriz Romy Schneider, a quem conheceu durante as filmagens de Christine. Christine, 1958. O casal rapidamente se tornou emblemático na indústria cinematográfica, com Schneider já sendo uma estrela consagrada e um talento em ascensão. Eles receberam os apelidos carinhosos de Os Magníficos Amantes, Os Eternos Noivos e Os Terríveis Amantes, devido ao seu relacionamento apaixonado e tumultuado. O romance foi intensamente acompanhado pela mídia, com paparazzi os perseguindo incessantemente. A família de Romy se opôs. A união adicionou ainda mais complexidade ao romance. Em 1964, Delon e Schneider se separaram, a história de amor deles continuou a cativar o público, consolidando seu status como um dos casais mais famosos da história do cinema. Em 2018, Delon confessou que Romy Schneider era o amor de sua vida e, em 2009, expressou arrependimento por não ter se casado com ela. Em 1961, Delon teve um caso com a atriz, cantora e modelo alemã Nico. Em 1962, Nico deu à luz um filho, Christian Aaron Boulogne Harry Päffgen. Mas Delon nunca reconheceu a criança como sua. Harry foi criado principalmente pelos pais de Delon. Em 2001 e 2019, Boulogne tentou processar Delon para obter o reconhecimento legal da paternidade, mas sem sucesso. Em 1963, Delon conheceu a jovem divorciada Francine Canovas, uma modelo conhecida profissionalmente como Nathalie Barthélemy. Durante esse período, ele também teve um caso com Marie Zamel, tanto antes quanto depois de anunciar publicamente seu noivado com Nathalie em uma conferência. Segundo a imprensa, esse caso continuou mesmo após seu casamento em 1964 e até 1965. Em 13 de agosto de 1964, ele se casou com Nathalie Barthélemy, que estava grávida e cuja gravidez se tornou pública, e ela posteriormente adotou o nome de Nathalie Delon. O filho deles,
Anthony Delon. Nasceu em 30 de setembro de 1964. Natalie revelou mais tarde que o amor de Delon por Romy Schneider ainda estava presente em seu relacionamento. Alain frequentemente demonstrava profunda tristeza, indicando que seu coração ainda pertencia a Romy. Entre 1964 e 1965, Delon também se envolveu romanticamente com Anne Margaret Ilanawood. Em 1967, Alain Delon entrou com um pedido de divórcio e o casal se divorciou oficialmente em 14 de fevereiro de 1969. Em meados da década de 1960, Alain Delon teve um breve mas notável relacionamento com a famosa cantora francesa Alida. Os dois eram amigos desde que se conheceram em Paris em 1955, onde eram vizinhos no mesmo prédio no 13º arrondissement, nos Champs-Élysées. A amizade floresceu e se transformou em um relacionamento romântico, acrescentando mais uma dimensão à vida amorosa agitada de Delon. Em outubro de 1968, durante as filmagens do filme La Piscine, Delon conheceu a atriz francesa Mireille Darc. Ele a convidou para colaborar em um filme e essa parceria profissional rapidamente se transformou em um relacionamento amoroso que durou até 1982. Esse relacionamento foi um dos mais longos e estáveis da vida de Delon, destacando-se entre seus muitos casos mais breves. Após o relacionamento com Darc, Delon teve romances passageiros com as atrizes Anne Parillot e Lana Wood, bem como com Catherine Bliney, ex-esposa de Didier Pironi. Durante seu relacionamento com Darc, Delon também se envolveu com Mademoiselle Bami dançarina e atriz de Guadalupe. Eles se conheceram no set de La Piscine, onde Bami tinha um pequeno papel. Delon, levando uma vida pessoal complexa, mantinha relacionamentos simultâneos com Darc e Bami. Esse triângulo amoroso terminou em 1971, quando Romy decidiu deixar Delon para mais tarde se tornar a última parceira do lendário cantor Jacques Brel. As complexidades desse triângulo amoroso inspiraram o filme de 1969, Les Amours de 1969, Os Amores de 1969, estrelado por Delon e Delon. Delon escreveu o roteiro sob seu nome verdadeiro, Mireille Egros. Em 1987, Delon conheceu a modelo holandesa Rosalie van Bremont no set do videoclipe de sua música Comme au cinéma, Como no Cinema. O relacionamento deles resultou no nascimento de 2 filhos. Anouka Delon, nascida em 25 de novembro de 1990, e Alain Fabien Delon, nascido em 18 de março de 1994. Apesar da aparente felicidade familiar, o relacionamento terminou em 2001. Apesar de seus inúmeros romances com figuras públicas, Delon sempre afirmou que Romy Schneider foi o amor de sua vida. Mas quem era ela e o que aconteceu com ela após o término? Vamos mergulhar na história de Romy Schneider, o grande amor de Alain Delon e a estrela trágica das décadas de 60 e 70. Romy Schneider certamente viveu uma vida plena. Ela foi noiva de Alain Delon e serviu de musa para muitos diretores. No entanto, aprendeu as duras lições da vida através de decepções, turbulências e tragédias, falecendo aos 43 anos. Nascida em 1938 como Rose Marie Magdalena Albach, em Viena, ela foi apresentada à atuação em sua família após o divórcio de seus pais. Sua mãe Magda cuidava dela e de seu irmão Wolf, também atriz. Magda administrou a carreira da filha desde muito jovem, frequentemente garantindo-lhe papéis em diversos filmes. A carreira de Romy Schneider também foi supervisionada por seu padrasto, que mais tarde o acusou de má conduta. Romy estreou no cinema aos 15 anos e apenas 2 anos depois, em 1955, alcançou a fama como a imperatriz austríaca Elisabeth no filme biográfico Si. As sequências que se seguiram foram um enorme sucesso, popular e assistida por incríveis 25 milhões de pessoas em todo o mundo. O carisma da jovem atriz cativou o público, fotógrafos e jornalistas. Embora se considerasse alemã, Romy alcançou seu maior sucesso na França. Ansiosa para se distanciar de sua personagem delicada em Si,
Ela se mudou para Paris em 1958 para filmar Christine com Alain Delon. Essa colaboração provou ser um ponto de virada em sua vida. Os parceiros de tela também se tornaram um casal fora das telas, enquanto a mídia francesa documentava avidamente cada passo do casal. A mídia alemã se sentia traída por sua amada atriz. Apesar do frenesi midiático, o casal logo ficou noivo, consolidando ainda mais seu lugar sob os holofotes. Os primeiros anos em Paris representaram desafios significativos para a carreira de Romy Schneider. Apesar desses obstáculos, ela trabalhou com figuras importantes como Otto Preminger e George Wells. Seu papel no famoso filme Bocaccio 70 a consolidou como o maior símbolo sexual do cinema europeu, impulsionando sua beleza e carisma para Hollywood. No entanto, apesar das grandes expectativas, a estadia de Romy na capital cinematográfica foi curta. Ela estrelou apenas 2 filmes de Hollywood, Good Neighbor Sam, com Jack Lemmon, e Pussycat, com Woody Allen. Seu relacionamento com Alain Delon terminou de forma tumultuosa. Durante os 5 anos de namoro, Romy suportou as inúmeras investidas de Delon apenas para ver o noivado ser abruptamente rompido. Ele deixou um bilhete curto para ela no espelho. Fui para o México com Natalie. Não volto mais. Devastada, Romy tentou suicídio cortando os pulsos, mas felizmente foi salva. Apesar do término, ela e Delon permaneceram amigos próximos pelo resto da vida. Os dois se reencontraram nas telas 6 anos depois, estrelando o thriller erótico La Piscine. Mesmo depois de Delon tê-la deixado por uma amante grávida na década de 1970, Romy Schneider se tornou a rainha do cinema francês, ganhando inúmeros prêmios César. No entanto, sua vida pessoal passou a ser cada vez mais alvo dos tabloides. Seus relacionamentos desmoronaram e ela estava cada vez mais. Sem mais usar drogas e álcool, infelizmente, uma série de tragédias precipitou sua descida ao inferno. Seu primeiro marido cometeu suicídio. Ela mal sobreviveu a uma cirurgia para remover um tumor, e seu filho David morreu em 1981, com apenas 14 anos. Embora tivesse uma filha de 4 anos de outro casamento, Romy nunca se recuperou da perda do filho. Menos de 1 ano após a morte de David, ela faleceu em seu apartamento parisiense. Romy Schneider foi sepultada com uma comovente carta de seu grande amor, Alain Delon. Na carta escrita em alemão, Delon expressa seu afeto eterno. Você nunca esteve tão linda, sabe? Aprendi algumas palavras em alemão por sua causa. Eu te amo, meu amor. Por iniciativa de Delon. Os restos mortais de seu filho David foram sepultados ao lado dela alguns anos depois. Quanto a Alain Delon, o sedutor mais irresistível do cinema francês, agora com 88 anos, ele se encontra no centro de um amargo conflito entre seus 3 filhos e a mulher com quem viveu por 17 anos. O que aconteceu? Reconhecido como o maior sedutor do cinema. Alain Delon cativou o público com seus penetrantes olhos azuis, seu carisma viril e uma aura de perigo que o tornou o ícone masculino francês por décadas. E talvez o menos modesto, em uma entrevista de 2018 anunciando sua aposentadoria, Delon declarou sem reservas: "Eu era muito, muito, muito bonito. Aliás, todas as mulheres eram loucas por mim dos 18 aos 50 anos. Sua arrogância não era infundada. No auge, suas frequentes conquistas amorosas muitas vezes causavam escândalos. Agora, aos 88 anos, a beleza outrora deslumbrante de Delon desvaneceu, especialmente desde que sofreu um AVC em 2019 e suavizou seu olhar antes ardente para um tom mais acinzentado. Sua ausência no recente funeral de Jane Birkin em Paris chamou a atenção. Birkin, que morreu aos 76 anos, atuou ao lado de Delon e Romy Schneider no filme La Piscine, 1969, época em que o tumultuado caso entre Delon e Schneider cativava o público. Delon prestou uma homenagem comovente a Birkin, expressando sua tristeza. "Tenho que me juntar ao seu Serge Gainsbourg, ao parceiro da Birkin, a Romy, e a todos os outros mais um anjo. Obrigado, obrigado, minha Jane." Ao longo de sua carreira, Delon contracenou com uma constelação de beldades, incluindo Brigitte Bardot, Lauren Bacall Saunders e Claudia Cardinale. Além do cinema, ele cortejou algumas das mulheres mais desejadas do mundo,
como Lana Wood e Jane Fonda. Seu charme chegou a cativar Marianne Faithfull durante as filmagens de A Garota da Moto, para grande desgosto de seu namorado Mick Jagger. Agora, levando uma vida mais tranquila, o lendário sedutor, que supostamente possui uma fortuna de cerca de 250 milhões de libras, ainda se vê envolvido em escândalos quando o assunto são mulheres em uma saga fascinante que cativou uma nação que reverencia Alain Delon como um de seus gigantes. Atual parceira do astro do cinema francês. Delon se encontra envolvida em uma disputa judicial com os filhos dele. Apelidado de um dos gigantes da indústria, a vida de Delon se desenrolou recentemente como um drama complexo envolvendo acusações de abuso contra idosos, grandes somas de dinheiro desaparecidas e até alegações de maus tratos a Lubal, o amado pastor belga de Delon. Hiromi Holin, uma glamourosa mulher de 60 anos de ascendência japonesa, foi expulsa à força da propriedade de Delon no início deste mês. Seus pertences foram jogados sem cerimônia na majestosa entrada do Château de la Brûlerie, seu refúgio pitoresco situado em 30 hectares ao sul de Paris, no distrito de Duchim-Monont-Corbon. Os 3 filhos adultos de Delon, todos atores, Anthony, 58, de seu casamento com a atriz Nathalie, Anouchka, 32, e Alain Fabien, 28, de seu relacionamento com a atriz holandesa Rosalie van Bremen, afirmam que Madame Roland era apenas uma cuidadora. Eles argumentam que as crianças são motivadas pelo desejo de reivindicar uma parte da considerável fortuna de um de seus pais. A senhora Roland, por sua vez, insiste que as crianças nunca a aceitaram como a companheira legítima de seu pai, apesar de ela afirmar que começou a viver com Delon em 2006. Ela os acusa de priorizar a herança em detrimento do reconhecimento de seu relacionamento genuíno com Delon. A situação escalou a tal ponto que a família apresentou 2 queixas criminais contra a senhora Roland, alegando assédio, abuso físico e psicológico, furto e crueldade contra animais. A modesta residência da senhora Roland em Suresnes foi revistada e ela foi submetida a 6 horas de interrogatório policial, segundo uma fonte próxima à investigação. Este é um conflito amargo em que nenhum dos lados está disposto a ceder. Os filhos estão determinados a afastar a senhora Roland da vida do pai, enquanto ela afirma ter dedicado os melhores anos de sua vida a Alain Delon e merecer ser reconhecida como sua filha. Os filhos de Alain Delon, sob a direção de Jean-Cédric Gars, procurador público de Montargis, juntamente com a polícia judiciária e a gendarmeria, estão diligentemente reunindo provas enquanto a investigação continua. Os filhos de Alain Delon afirmaram que a senhora Roland exerce amplo controle sobre as conversas telefônicas e mensagens privadas do pai, de acordo com um comunicado divulgado por eles. Christophe Aella, advogado que representa Anthony, Anouchka e Alain Fabien Delon, alega que desde 2019 o comportamento da senhora Roland se intensificou, incluindo agressões, difamações e insultos dirigidos não apenas a Alain Delon, mas também aos seus filhos. Anthony Delon estaria particularmente chateado com o fato de a senhora Roland não tê-los informado sobre a queda de Alain Delon em novembro de 2021 e sua hospitalização. Eles só souberam do incidente no dia seguinte, quando Anouchka ligou para o pai e descobriu que ele havia precisado levar pontos. Fontes indicam que uma terceira queixa está sendo preparada pela família. A ela declarou: "A situação é mais séria do que pensávamos inicialmente. Estou preparando uma queixa com base em novos fatos potencialmente muito graves, que vieram à tona desde a saída da senhora Roland. A investigação em andamento revelará toda a extensão das intenções da senhora Roland." De acordo com documentos do processo, a senhora Roland teria se passado por Alain Delon ao telefone e tentado interceptar sua correspondência. Ela teria obstruído as visitas regulares dos filhos, apesar do hábito deles de visitá-lo. O documento continua. Ela adotou uma postura autoritária e ameaçadora, incluindo incidentes. Ela teria maltratado o cachorro do Sr. Delon. Fontes sugerem que essas alegações incluem acusações de negligência e de enviar o cachorro para um canil em vez de deixá-lo na propriedade. Os 3 filhos afirmam que Roland pressionou Delon a se casar com ela.
Eles alegam que em dezembro de 2022 o convenceram a assinar uma declaração afirmando que se recusava a casar-se com ela ou a conceder-lhe quaisquer direitos sobre seu dinheiro ou bens. Além disso, as crianças alegam que Delon concordou em expulsar o cachorro. A senhora Rowling saiu da casa, mas negou veementemente, alegando em vez disso que foi retirada à força por seguranças contratados após seu interrogatório preliminar, que durou 6 horas na quarta-feira. Rowling saiu sem ser acusada. Yacine Bousserou, advogado de Rowling, afirmou que o longo interrogatório permitiu que a senhora Rowling respondesse a todas as acusações contra ela e fornecesse aos investigadores todas as informações relevantes para descobrir a verdade. O senhor Bousserou negou veementemente qualquer irregularidade de sua parte e insistiu que ela não era contratada para fazer companhia a Alain Delon, mas sim sua companheira e amante. Segundo ele, eles se conheceram em 1989, em um set de filmagem onde Rowling trabalhava como assistente de direção. O relacionamento deles rapidamente se tornou íntimo. Posteriormente, colaboraram no filme Le Retour de Casanova, O Retorno de Casanova, lançado em 1992. E ela foi então contratada aparentemente por recomendação do próprio Delon para trabalhar com ele na série de televisão francesa Franck Riva, que detalha a vida dos dois juntos. Bousserou acrescentou que Rowling se mudou para a casa de Douchy em 2006. Eles viveram juntos como um casal até que ela foi despejada da residência em 5 de julho de 2023. Esse relato é corroborado por fotografias que os mostram em clima de carinho em diversos eventos. Em um documentário para a televisão de 2021, Delon se referiu a Madame Rowling como minha parceira, enfatizando seu papel como companheira e namorada. Ele a elogiou pelo apoio durante sua recuperação de um AVC em 2019 e por tê-lo acompanhado ao funeral de Jean-Paul Belmondo em Paris em setembro daquele ano. Moradores de Douchy e Montcorbon confirmaram que viam Rowling regularmente e passavam muito tempo juntos nos últimos meses. Ele costuma usar um carrinho de golfe para se locomover, mas antes disso, o casal passava muito tempo junto, comentou um vizinho. Eles se comportavam como qualquer casal apaixonado. O vizinho observou que eles frequentavam um restaurante favorito, o L'Auberge du Terroir, onde Delon tinha uma mesa preferida perto da lareira, embora preferisse jantar sozinho. Rowling compilou um documento legal de 39 páginas, refutando todas as acusações contra ela e acusando os filhos de Delon de maltratarem o pai. Segundo o documento, eles estiveram praticamente ausentes da vida diária do pai à medida que ele envelhecia, e ela afirma que não era apenas uma cuidadora, mas sua companheira dedicada. Apesar disso, ela sustenta que os filhos de Delon nunca aceitaram um relacionamento romântico entre eles. Uma fonte próxima a Rowling expressa sua crença de que os filhos de Delon o têm manipulado desde o seu despejo. Rowling afirma que não teve contato com Delon e que lhe foi negado o acesso para recuperar seus pertences, incluindo dinheiro, objetos de valor e itens pessoais deixados na propriedade. Rowling percebe as ações das crianças como motivadas unicamente por considerações financeiras, visando impedi-la de reivindicar uma parte da fortuna estimada em 150 milhões de libras esterlinas de Delon. No cerne do conflito está essa substancial fortuna. Delon acumulou riqueza durante sua fama internacional na década de 1960, com filmes icônicos como A Plena Luz do Dia, O Leopardo e Eclipse. Ele diversificou seus investimentos em vários negócios, sendo dono de um clube de futebol-restaurantes e uma linha de óculos de sol de grande sucesso na Ásia. Ao longo de sua carreira, Delon enfrentou controvérsias, notadamente sua associação com círculos escandalosos. Em 1968, ele foi ligado a um escândalo de gangsterismo após a morte de seu amigo Stevan Markovich, supostamente envolvendo um vídeo comprometedor da futura esposa de um presidente francês. Apesar das suspeitas, ele negou qualquer envolvimento. Após esse escândalo, ele comprou um castelo em 1971 e passou a residir lá com sua então namorada, a modelo Mireille Dakkar. O castelo era adornado com obras de arte de artistas renomados como Raoul Dufy e Eugène Delacroix. Recentemente, algumas dessas pinturas foram vendidas por 8 milhões de libras. Delon
mantém sua residência na Suíça há décadas, permitindo que sua renda. Por estar isento de impostos em meio a batalhas judiciais, Delon não apresentou queixa contra Romy Schneider, mas nomeou sua filha como executora de seu testamento, indicando que sua família cuidará do litígio em seu nome. Essa abordagem levanta questões sobre se Delon, conhecido por evitar compromissos, estaria orquestrando uma separação dramática final. Criado em um bairro privilegiado de Paris, a vida de Delon tomou um rumo turbulento após o divórcio de seus pais. Ele abandonou a escola aos 14 anos e sempre foi inflexível em relacionamentos, apesar de ter descrito Romy Schneider como o amor de sua vida. Delon traiu a confiança dela e durante seu caso com Nico. A famosa cantora e compositora alemã da década de 1960 foi suspeito de ser o pai de um filho chamado Christian. Apesar do envolvimento da mãe na criação do filho Delon, negou veementemente a paternidade e nunca a reconheceu. Tragicamente, Christian, que mais tarde seguiu carreira como fotógrafo, morreu de overdose de heroína em maio deste ano, aos 60 anos. Com o desenrolar dessa história, a resolução dessa saga dramática, que lembra os enredos dos próprios filmes de Delon, repousa no sistema judiciário francês, embora um final feliz pareça cada vez mais improvável.